Olá meus amigos, minhas amigas, Estevão Faria aqui falando e hoje dando continuidade novamente nos vídeos que eu venho postando referente ao nosso sistema político brasileiro. Eu gostaria de falar hoje de um assunto muito importante. Nós estamos aí em ano eleitoral e nós estamos vendo aí vários candidatos a vereadores, pré-candidatos a vereadores, já se mostrando como pré-candidatos a vereadores. E isso tem que ser feito mesmo, né? A pessoa precisa expor que é candidato, né? Pré-candidato, para que seja conhecido e o seu nome seja divulgado, isso é normal. Eu fui candidato a prefeito na última eleição e sou pré-candidato a prefeito nas eleições desse ano. Então nós estamos lançando em torno de 40 candidatos, né? Pré-candidatos a vereadores, e eu acho que é um assunto muito importante que a gente vai elaborar aqui hoje, porque eu tenho soltado alguns vídeos falando de todo esse sistema. Nós estamos falando de uma maneira muito rápida, direta, apesar do vídeo ser um pouco longo, mas se a gente deixar para falar tudo detalhadamente, como tem que ser passado, aí o vídeo vai ter talvez até 1 hora. Então a gente tenta passar de uma maneira mais rápida, simples e direta para todos. E eu costumo dizer o seguinte: se você quer ser um funcionário público, você tem que prestar um concurso para ser um funcionário público. Se você quer trabalhar numa empresa, você manda um currículo, no qual provavelmente você pode ser selecionado e passar por um processo, no qual vai te avaliar se você tem capacidade de ocupar aquele cargo ou não. Na função de político, ninguém faz nenhum tipo de prova para exercer a função, ok? Mas eu penso de uma maneira diferente. Não é exigido uma prova, não é exigido nada disso, mas eu penso que os vereadores, pelo menos, têm que ter uma noção básica do que está enfrentando, o que vai fazer, como funciona todo esse processo. Então eu tenho um cuidado muito grande com os meus pré-candidatos de passar para eles esses treinamentos, para eles terem uma noção básica de como funciona todo esse procedimento, né? Porque lançar o candidato, beleza, é muito fácil, vamos lá, lança o candidato. Mas a gente quer ir além, a gente quer treinar o candidato, como a gente tem feito isso, e rapidamente, agora através dos vídeos, passando essas informações para outras pessoas, que pode servir até para pré-candidatos de outros partidos, sem problema nenhum. O importante aqui é passar a informação para que todos tenham um pouco de noção básica, para saber qual é a função verdadeira de um vereador. Eu costumo dizer o seguinte: o vereador, ele tem a função de dar emprego para a pessoa, ele tem a função de arrumar algum tipo de favor para alguma pessoa? Não, ele não tem essa função. A função do vereador vai muito além disso, e muito além disso mesmo. Ele tem uma função extraordinária dentro do município. Mas isso tem que saber ser usado de maneira correta. Eu costumo dizer o seguinte: talvez seja até bacana e legal quando um vereador ajuda um cidadão numa fila do hospital, arrumando uma ambulância para ele, prestando algum tipo de favor através da sua influência como vereador. É válido? Pode até ser que seja válido, mas será que não está furando a fila de outra pessoa que também estava esperando ou está esperando? Qual que é o principal objetivo disso? Se o vereador está sabendo dessas dificuldades que ocorrem dentro do município, no qual a população busca o socorro dele, qual é a maneira mais correta do vereador agir? Fazendo as indicações para o prefeito, cobrando o executivo, para que essas falhas que ocorrem dentro da administração possam ser corrigidas e o cidadão não precisar mais correr diretamente para um vereador, né? Então, são coisas que a gente precisa esclarecer, porque o vereador tem uma função importantíssima dentro do município. Eu costumo dizer o seguinte: o vereador político acompanha o dia a dia da comunidade. Ele representa o cidadão em seu município. É o seu representante. Ele tem o poder de fazer as leis que atendem à necessidade do município. Então, vamos imaginar, o indivíduo é candidato. Chegou no dia 15 de novembro, foi eleito. Ele vai ser diplomado vereador e no dia 1º de janeiro irá tomar posse como vereador. E aí ele passa a ser efetivamente um representante do povo na Câmara Municipal. E aí é criada a mesa diretora. Muitas pessoas falam assim:
a mesa diretora, o presidente da Câmara, a mesa diretora é composta por presidente, vice-presidente e secretário. O presidente da Câmara é o vereador mais votado. Não existe isso. Qualquer pessoa, até o vereador menos votado que foi eleito, ele pode lançar a sua chapa como presidente e entrar na votação para fazer parte da mesa. Se ele for eleito, beleza. Se não for, segue normal as suas atividades como vereador. Então, a Câmara tem a sua função administrativa, que é composta pela mesa diretora, que tem a função de organização das funções administrativas, de montar as comissões que precisam ter dentro da Câmara, né? E ele precisa também conhecer, gente, o regimento interno. O pré-candidato a vereador precisa conhecer o regimento interno da Câmara, que disciplina todas as atividades da Câmara. Então, o pré-candidato a vereador ele tem que ter essa noção, ele tem que conhecer a lei orgânica do município. Então, eu costumo dizer o seguinte: um vereador, quando ele entende todo esse procedimento, quando ele tem esse conhecimento, ele é um vereador atuante de uma maneira correta, no qual ele é eleito para exercer essa função, como membro fiscalizador da sociedade. Então, o regimento interno, gente, ele é um conjunto de normas que existe dentro da Câmara, que dá o parâmetro legal para que o vereador possa fazer as suas ações dentro da Câmara, correspondente às questões legais, como deveres e seus deveres e seus direitos. O vereador também, ele tem uma função que talvez é muito pouco explorada, que é a função de fiscalizar o executivo. E quando eu falo que é fiscalizar o executivo, vai muito além de você estar ali analisando o que o prefeito está fazendo ou não. É fiscalizar mesmo as contas do município, sabendo se está usando o dinheiro corretamente, como está usando o dinheiro, se a contratação está sendo uma contratação legal, se realmente está necessitada essa contratação ou não, se a contratação é técnica, se realmente o município tem necessidade de ter as contratações, porque se está tendo muita contratação, porque também está tendo vaga, e se está tendo vaga, tem que abrir concurso público, né? O vereador tem a função de julgar as contas do prefeito, para ver se está regular ou irregular, porque o dinheiro é público e cabe ao vereador, que é um órgão fiscalizador, analisar todos esses procedimentos. Então, o vereador também pode apresentar projetos de lei, no qual, aprovado pela Câmara, tem que ser sancionado pelo prefeito e aí sim passar a valer. Então, quando o vereador chega no seu bairro, chega em você e fala assim: olha, se eu for eleito, eu vou fazer isso, isso, isso. A minha proposta é essa, essa, essa. É válido. Ele tem um projeto, ele tem uma proposta. Mas isso não significa que será realizado. Porque mais que o projeto dele seja colocado na Câmara e seja aprovado, o prefeito precisa sancionar, e se for questão de alguma obra, esse dinheiro precisa estar dentro do orçamento público para ser executado. Então, é um processo burocrático muito mais complexo do que a gente imagina. Então, assim, envolve as questões do orçamento do município, envolve as questões legais. Então, é um conjunto de ações que não depende somente do vereador. Até porque, quando o vereador faz algum projeto de lei, quando o vereador faz uma indicação, que é levar para o prefeito a necessidade da sociedade, para que o prefeito possa agir e corrigir aquilo que está errado, ou supostamente está errado, ou que pode ser melhorado, ou pode ser realizado, quando o vereador faz essa indicação, a Câmara tem que aprovar essa indicação e é encaminhada até o prefeito. Então, por mais que ele tenha boa vontade, ele também tem que convencer os seus colegas, e o projeto, a indicação, ela acaba sendo de todos, porque todos aprovam. Porque não adianta ele indicar ou entrar com um projeto de lei e a Câmara rejeitar, não vai para frente. Então, você vê que é muito mais complexo o vereador do que simplesmente ser aquele cara bonzinho, aquele cara que estende a mão,
mas a função real, e eu estou falando de maneira verdadeira e a maneira correta do exercício da função do vereador é fazer muito além disso. É lógico que ele tem que ajudar a população, ele tem que estender a mão, mas ele não pode ser um assistencialista. Ele tem que levar os erros, defeitos, as coisas que não estão ocorrendo bem até o prefeito, através da indicação, através talvez até de um projeto de lei, para que isso possa ser corrigido. Então a gente tenta passar de uma maneira muito direta e rápida essa função do vereador, que é a elaboração de lei, que é aprovar o orçamento do município, acompanhar o orçamento do município, saber como o município está gerindo o seu recurso, saber como o prefeito anda nas suas questões de gestão municipal. É o órgão maior do município. Eu costumo dizer, se você tem uma Câmara forte, automaticamente você vai ter um prefeito forte, porque ele vai ter que andar na linha, e todos ganham com isso. Então, eu queria passar essa mensagem para vocês hoje, de maneira muito rápida, muito sutil, porque se a gente for colocar detalhadamente, seria vídeos longos, e eu tenho passado pelo menos esses tipos de ideias, de conhecimento, de noção básica para os meus candidatos, né? Eu costumo dizer, mesmo que não sejam eleitos, pelo menos já vai ter uma noção básica até para cobrar o político amanhã. Então essa é a nossa preocupação. Não é só colocar o nome como pré-candidato e sair pedindo um voto, mas é ter a noção básica de como funciona todo esse processo, todo esse sistema, porque nós precisamos de políticos sérios que estão comprometidos com as causas públicas e, além disso, que exerça verdadeiramente a função no qual ele está ocupando, que é muito além do que a gente acaba vendo por aí, tá bom? Então eu quero agradecer vocês, um grande abraço e fiquem todos com Deus.